bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, para os organizadores, agradecer o convite dos organizadores do evento. É uma satisfação muito grande estar aqui e foi um aprendizado também. Eu estou participando desde o início, né? Então, participar das discussões, ouvir os debates, foi muito importante, é muito enriquecedor. Essa apresentação que eu estou fazendo, ela, na realidade, foi feita no passado, e talvez até tenha sido o motivo do convite, num seminário feito, organizado pela Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos, e justamente para trazer uma contextualização em relação à CIF e Convenção da ONU, que é uma demanda muito grande, né? Então, na realidade, essa apresentação ela faz uma interface não só com essa mesa, mas com todas as outras mesas que estão ocorrendo aqui neste evento. E eu acho que a ideia é justamente procurar clarear alguns conceitos, né, e facilitar um pouco o entendimento. Esse material, na realidade, ele foi discutido muito com um grupo de profissionais do INSS, quer dizer, havia um grupo de trabalho por conta do benefício de prestação continuada e, mais recentemente, da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a gente teve a oportunidade, nas capacitações, de discutir muito com os profissionais, peritos e assistentes sociais do país inteiro. E o grupo de trabalho organizou o material de capacitação, quer dizer, esse material foi oriundo justamente desse processo de discussão. Então, eu vou procurar ser assim, o mais objetivo possível por conta do tempo, né? E o que acontece é que o tema, muitas vezes, para algumas pessoas que precisam de um tempo maior para a compreensão, se houver necessidade, depois a gente conversa, a gente explica ou detalha melhor, tá certo? Porque, às vezes, por conta da rapidez, a gente vai passar com muita agilidade. Então, vamos lá. Primeiro, o seguinte, importantes documentos que definiram conceitos. Aqui eu citei 3, justamente porque eles vão nortear a compreensão do material que vem à frente. Então, primeiro tem a CEIDID, que depois eu vou detalhar, de 1980, é uma classificação da Organização Mundial de Saúde. A CIF, que todo mundo fala sobre a CIF, que é de 2001, que também é da Organização Mundial de Saúde. As duas compõem a família de classificações da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, junto com a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças. Tá? E a Convenção da ONU de 2006, que é da ONU, mas essas classificações da Organização Mundial da Saúde também compõem uma classificação maior, que é da ONU. Então, existe uma integração, são todos documentos internacionais oficiais, e eles conversam entre si. Tá? Na realidade, a CIF substituiu a CEIDID, e que isso a gente vai comentar ainda daqui a pouco. Então, primeiro o seguinte, essa CEIDID foi o paradigma inicial, é a classificação internacional das deficiências, incapacidades e desvantagens, assim está traduzido para o português, e é um modelo linear, né? Então, os eventos acontecem de forma sequencial, né? Então, aqui tem uma sequência de quadrinhos, distúrbio ou doença, gerando uma deficiência, gerando uma incapacidade, gerando uma desvantagem. Foram mantidos os termos em inglês, impairment, disability e handicap, né? Até porque há uma controvérsia muito grande em relação a essas traduções, né? Há vários artigos que trabalham no sentido de que essas traduções não foram equivocadas em alguns aspectos e tudo mais, em função das discussões que se tem hoje. Mas o importante deste modelo é que era um modelo biomédico, muitas vezes até mais médico do que biomédico, porque exigia um atestado médico, um diagnóstico médico, para que o indivíduo, então, pudesse inicialmente se enquadrar. Então, o indivíduo tinha um distúrbio ou doença, que tinha um código da CID-10, isso gerava, então, uma deficiência, que é o impairment, que é uma alteração no corpo, como está aqui, olha, distúrbio ou doença. A deficiência, qualquer perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. Isso, por sua vez, gerava uma incapacidade, qualquer restrição ou falta resultante da deficiência, de capacidade para realizar uma atividade na forma ou dentro da faixa considerada normal para um ser humano. E isso acabava levando à desvantagem, que é o handicap, resultante seja da deficiência, seja da incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal, dependendo de idade, sexo e fatores sociais e culturais para aquele indivíduo. Esse termo handicap foi muito criticado porque ele remete à condição do pedinte,
Tá? Esse termo em inglês remete a essa condição. E é interessante que, com esse modelo, o que se fazia era compensar essa desvantagem. Então, no filme, que, aliás, aconselho que vocês assistam ao filme que traz a história do movimento das pessoas com deficiência, dura 1 hora, mas assim tem falas importantíssimas, isso está na internet, e aí tem uma fala que é muito contundente, que diz o seguinte: é quem tem o poder que dá alguma coisa para quem não tem o poder. E esse modelo é muito claro isso. O indivíduo tem uma desvantagem, então eu vou dar o que eu posso, tá certo? É quase como se fosse uma esmola, uma compensação, né? Então, esse modelo é um modelo em que a situação, o indivíduo está colocado nesta condição. E aí, lógico que várias ações afirmativas, vários benefícios acabaram surgindo, até nesse intuito de compensar uma necessidade desse indivíduo. Mas o importante é que esse modelo tinha um foco no indivíduo. A doutora Heloísa de Núbila, da USP, que chama que o modelo "a culpa é dele", né? E que é um modelo equivocado. Acontece que este modelo, com esta sequência, desculpa, tem... Oi? O filme é a história do movimento, do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, né? Isso depois a gente deixa o link, né? Muito interessante. E aí o que acontece é o seguinte: o importante é que esse modelo é ele que serve de base para a legislação que ainda está em vigor no país. Então, nós temos o Decreto 3298, cuja nomenclatura ainda é Política Nacional da Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, porque o decreto ainda não foi revogado, a nomenclatura é antiga, e o Decreto 5296, que trata da prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência, também com a nomenclatura antiga. Esses 2 decretos ainda não foram revogados. E são decretos que estão focados no corpo, estão focados no indivíduo. Tanto que os 2 se referem às deficiências, a categorias de deficiência: visual, auditiva, física, descrevendo quais são as alterações físicas, mental e múltipla. Tá? Então, o foco e o enfoque era muito no corpo das pessoas. E continua sendo assim. E toda esta nomenclatura dessa legislação e da maior parte das leis e decretos no país ainda continuam com a nomenclatura antiga. Se vocês entrarem hoje na última versão da Constituição brasileira, apesar da Convenção já estar incorporada com status de emenda constitucional, quando você põe a palavra deficiência, você vai encontrar pessoa portadora de deficiência em vários artigos, porque não foi modificado ainda. Então, nós temos um trabalho árduo para modificar toda essa nomenclatura, mas antes disso, é modificar a concepção, porque este é o modelo que norteou e norteia toda a legislação. Na abertura, a presidente acho que é da Federação, Alenir, eu não sei ela comentou sobre a medida provisória, né, 664, que traz termos como mutilação, o estigma, né, e aí eu fui até checar, falei, mas onde que está isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte: o artigo que está sendo modificado está na íntegra o que está hoje na Lei 8.213, que trata dos benefícios da Previdência Social. A medida provisória só acrescentou que é uma obrigação do Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência, acrescentou o Ministério do Trabalho. Mas a lei inteira, assim como os decretos da Previdência, todos trazem os termos baseados ainda nesta classificação. Então, nós temos um trabalho super árduo para modificar tudo. Não se trata de modificar um parágrafo apenas, tá? Mas vamos lá. Isso é importante para contextualizar. A promulgação da Lei Brasileira da Inclusão, em tramitação, né, está agora no Senado, exigirá a revogação e substituição dos conceitos contidos nestes 2 decretos, assim como em todas as demais leis. Nós vamos ter que fazer essa adequação. Por isso que é importante entender a lógica e a nomenclatura, como é que ela está hoje. Bom, a CIF é de 2011, então é uma classificação que, depois de 21 anos da primeira, e muitas discussões em relação àquele modelo, ela foi proposta como uma mudança de paradigma. Então, ela é uma classificação que o modelo não é um modelo linear e biomédico, ele é biopsicossocial, é um modelo dinâmico e um modelo interativo, né? Como é que isso se dá? Então, aqui tem 2 figuras. A figura de uma pessoa correndo e a figura de um modelo anatômico com o esqueleto, com os órgãos aparecendo, está tudo ali. Então, o que acontece? As funções do corpo, né, são as funções dos aparelhos e sistemas. Então, função digestiva, função respiratória, função locomotora, várias funções. E as estruturas que estão aqui representadas. Olha, todas as funções citadas aqui conforme a CIF traz.
Todos os aparelhos e sistemas têm as suas funções. A estrutura do corpo são justamente os aparelhos e sistemas, os órgãos, então está aqui a estrutura. E a CIF, então, ela valoriza isso. Por quê? Porque ela diz o seguinte: quando existe alguma alteração, seja em função, seja em estrutura, ou seja, há uma alteração, menor ou maior, não importa, a CIF, que chama isso de incapacidade, que no inglês, no original da CIF, está impairment. Tá? Então, a incapacidade a que a CIF se refere é aquela incapacidade, ou seja, aquela alteração corpórea, seja de função, seja de estrutura. Muito bem. A convenção não chama isso de deficiência. A convenção chama isso de impedimentos, e lá na frente eu vou comentar a respeito. Os fatores ambientais é um outro componente que a CIF avalia. Então, o fator ambiental é a relação do meio com o indivíduo. É tudo que o meio oferece ou deixa de oferecer, correto? Então, o que ele oferece a gente chama de facilitador, o que ele deixa de oferecer a gente chama como barreira, né? Então, existem vários domínios ou várias áreas que a CIF avalia ou permite você aferir e quantificar. Então, olha lá, produtos e tecnologia, tudo que vocês possam imaginar, tecnologia assistiva, medicamento, equipamentos, órtese, prótese, tudo isso entra aqui. Condições de moradia e mudanças ambientais, é o local onde o indivíduo vive, com todas as condições e que esse local apresenta, tá? Inclusive a questão da acessibilidade entra justamente nessas condições ambientais. Apoio e relacionamento se refere aos apoios e relacionamentos imediatos, família, né? Mas todos, escola, vizinhança e tudo, todo tipo de apoio e relacionamento que o indivíduo pode ter ou deixar de ter. Atitudes, também uma relação do meio, das pessoas com esse indivíduo. Podem ser atitudes positivas, facilitadores. Atitudes negativas, barreiras. Serviços, sistemas e políticas, isso é a chave, porque é tudo. Política de saúde, política de educação, política de transporte, política de trabalho, política de segurança, todas as políticas entram aqui. No âmbito municipal, estadual, federal, né, mundial. E aqui é justamente nesse domínio da CIF que residem as leis, decretos, aí envolve todo mundo. E aqui é o papel político das entidades, dos familiares, das próprias pessoas com deficiência, tá certo? E todo e qualquer cidadão, é aqui que a gente interfere, né? E o interessante é que todos esses domínios, seja de função do corpo, de estrutura ou de fator ambiental, a CIF detalha isso, né? E também interessante é o seguinte, só voltar aqui rapidinho, para mostrar o seguinte, o código da CIF, ele começa com B, quando é um código relativo à função do corpo. Começa com S, quando é relativo à estrutura do corpo. Começa com E, de environment, no inglês, que é relativo a fator ambiental, né? O interessante é que fator ambiental é a relação do meio com o indivíduo, certo? E avalia sempre barreira ou facilitador. Muito bem. Atividade e participação. Detalhe, eu não descrevi a figura, desculpa. Em fator ambiental, nós tínhamos, representando um facilitador, é uma pessoa numa cadeira de rodas, subindo por uma rampa, né? E a outra figura, representando uma barreira, uma pessoa em cadeira de rodas, à beira de uma escada, sem poder descer. Correto? A figura seguinte representa um outro domínio, atividades e participação. Então, é tudo que o indivíduo faz ou de tudo que ele participa. Aqui nós temos duas figuras. Uma figura de uma menina dançando, sozinha, e uma figura de um casal dançando. Então, a atividade é tudo que a gente faz sozinho, a participação é tudo que a gente faz coletivamente. Falar é uma atividade, falar para vocês é participação. Ouvir é uma atividade, vocês me ouvirem é participação, né? Então, é essa, e eles são avaliados em conjunto. E o interessante é que tem alguns qualificadores, porque a CIF qualifica tudo, né, do leve, moderado, grave e tal, dois qualificadores que são importantes em atividade e participação, que é o desempenho e a capacidade. E é interessante a gente perceber isso, porque é o seguinte, a capacidade, ela difere de pessoa a pessoa, sim. Nós todos temos mais ou menos capacidade de fazer várias coisas. Então, nós sabemos fazer bem algumas coisas e não sabemos fazer outras. Então, nós somos diferentes sempre. Não existem duas pessoas que têm as mesmas capacidades exatamente. Mas, como é que a gente pode comparar isso? Para você observar se o indivíduo, ou aferir a diferença de capacidade dos indivíduos, basta colocar todas as pessoas no ambiente padrão, sem nenhum facilitador, sem nenhuma barreira, é o indivíduo com seu corpo. Será que a gente consegue identificar capacidades? Tá certo? Alguém, por exemplo, me escalaria para jogar na seleção brasileira de vôlei com a minha altura? Não.
Por quê? Porque assim, eles vão preferir para aquela atividade as pessoas mais altas. Né? Se é uma atividade que exija força, vão exigir as pessoas mais fortes. Se é uma atividade intelectual, vão exigir as pessoas com mais escolaridade. Ou seja, mas tudo é uma questão de treino. Será que uma pessoa baixinha não pode jogar vôlei? Será que uma pessoa não pode se qualificar intelectualmente? Será que a pessoa não pode se exercitar e conseguir fazer? Todas as pessoas podem mudar a sua condição. Né? Mas a capacidade é o seguinte, você padroniza no ambiente e consegue saber que para determinadas ações, cada um tem mais ou menos capacidade. Agora, o que é desempenho? Desempenho é o que cada um faz no ambiente real de vida. Né? Onde ele vive. E aí sim, aí sofre interferência das barreiras, sofre interferência dos facilitadores. Será que duas pessoas numa cadeira de rodas, que têm exatamente a mesma capacidade para executar uma atividade no trabalho, no lazer, na escola, será que se um morar lá no alto do morro e o outro morar numa cidade adaptada, o desempenho vai ser diferente? Vai ser diferente. Tá certo? Então é muito interessante isso, porque a CIF ela leva em conta todas essas dimensões. E aqui em atividade e participação, olha os domínios que são avaliados. Aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas, e tudo começa com a letra D, tá? O código, porque é de domain, do inglês. Aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade e locomoção, cuidado pessoal, vida doméstica, relação e interações interpessoais, áreas principais da vida, vida comunitária, social e cívica. Todos esses domínios da CIF, eles são desmembrados, né? Ou seja, você consegue ir desmembrando para chegar até o detalhe da atividade, o detalhe da estrutura, o detalhe da função. A CIF, no geral, ela tem alguns qualificadores e que o que é comum a todos os componentes são os qualificadores que diziam o seguinte: existe algum comprometimento ou não? Se não existe, tá, nenhuma alteração de estrutura, ou nenhuma alteração de função, ou nenhuma barreira, ou nenhum facilitador, ou nenhuma limitação e restrição, no caso de atividade e participação, o qualificador é 0. Mas se tem algum comprometimento leve, é 1. Comprometimento moderado é 2. Então ela vai, o grave é 3, o completo é 4, o não especificado é 8 e o não aplicável é 9. Essa é a codificação que tem na CIF, então, só para a gente entender mais ou menos a lógica dela. Tá? Mas o mais importante da CIF é isso aqui. Tá certo? Por que isso aqui? Aqui está o diagrama da CIF. Tá? Martinha conhece, né, Martinha? Então não preciso descrever, mas tem mais alguém com deficiência visual? Não? Tá. Então, Martinha já conhece o diagrama, então tudo bem, não preciso descrever exatamente. Mas esse diagrama, vocês estão vendo o seguinte, que são vários quadros, não é? Que tem setas de todos os lados, ou seja, tudo interage com tudo. Então, o que é aqui a condição de saúde? A condição de saúde é aquilo que a CID-10 diz para a gente, é o código da CID-10. Né? É a doença, o agravo que o indivíduo tem, é ali, pronto. É o único ponto que a CID-10 interage com a CIF. E que, em geral, depende de um diagnóstico biomédico, seja médico, fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, alguém vai dar um diagnóstico, está ok, então está ali. Mas isso depende, é necessário? Não é necessário. Mas, se tiver, é nessa caixinha que ele entra. Agora, o que são as funções e estruturas do corpo? Aquilo que eu falei lá, tá certo? Então, é o corpo do indivíduo, como os aparelhos e sistemas, ou a função desses aparelhos e sistemas. Os fatores ambientais, as barreiras e os facilitadores, a relação do meio com o indivíduo. Os fatores pessoais. Bom, fator pessoal é uma característica de fato individual, e que a CIF não gradua, mas ela leva em conta. Tá? Por que leva? Bom, daqui a pouco eu falo do fator pessoal, que tem um slide que vai detalhar ali. Mas as atividades e participação é a relação do indivíduo com o meio. Tá? Então, tudo que o indivíduo faz, ou do que ele participa, e é o inverso do fator ambiental, que é a relação do meio com ele. Muitas vezes, está tudo aqui, tem acessibilidade, tem a rampa, tem a escola, está tudo perfeito, só que a condição física ou psíquica dele não permita que ele faça aquela atividade. É uma limitação individual. E também nós somos diferentes assim. E podemos experimentar isso por curto prazo, por longo prazo ou para sempre. Né? A CIF define incapacidade como a relação de todos esses fatores. Quando ela é uma relação negativa, a CIF chama isso de incapacidade. Quando é uma relação positiva, a CIF chama isso de funcionalidade. Tá? A incapacidade, na realidade, traduz as limitações e restrições que
que esse indivíduo tem, né, para as atividades todas, e que a convenção hoje chama isso de deficiência. Então, o que a CIF chama de incapacidade, a convenção hoje chama deficiência. Mas eu vou detalhar isso melhor quando eu rapidamente falar da convenção daqui a pouquinho. O que acontece é o seguinte, olha, em atividade de participação, que representa tudo que o indivíduo faz ou não faz, se ele é mais funcional ou menos funcional, aqui embaixo eu botei uma linha. Então, vejam bem, essa linha da funcionalidade, ela existe, num lado a funcionalidade, de outro lado a incapacidade. Ninguém é 100% funcional e ninguém é 100% incapaz. Mesmo uma pessoa em coma, é possível que alguma função, às vezes a função digestiva continua funcionando. Então você vê o seguinte, enquanto o indivíduo não morre, tem algo funcionando. Então ninguém é 100% incapaz ou 100% funcional. A questão da funcionalidade é que nós não conseguimos fazer tudo, tá certo? Isso é uma coisa importante. Porque este fazer tudo, nós fazemos o que a nossa capacidade permite. E as nossas capacidades são diferentes. Pergunto aqui, até pegando um exemplo que nós vivenciamos aqui. Alguém aqui, por acaso, toca cavaquinho? O Dudu toca cavaquinho bem... Pois é, o Dudu toca cavaquinho bem pra caramba, tá certo? E se alguém tocasse cavaquinho, eu ainda perguntar, toca Aquarela de Brasil de costas, entendeu? De cair o queixo, tá certo? Então você percebe o seguinte, todos nós aqui somos incapazes, absolutamente incapazes de tocar cavaquinho, correto? E isso é importante a gente perceber, porque às vezes a gente se sente tão poderoso, né? E no entanto a gente sabe o seguinte, nós temos limitações e todos temos limitações, alguns mais, alguns menos. E é importante a gente enxergar isso. E a CIF bota isso estampado na nossa cara, sempre, tá certo? Uma outra questão, aliás, eu pensei que tivesse o slide, não tem, então eu vou falar. Os fatores pessoais, eles são importantes, embora não sejam qualificados pela CIF, eles são importantes pelo seguinte, fatores pessoais são o quê? Altura, peso, sexo, idade, caráter, nível de instrução e várias outras situações que são pessoais, características nossas e que nós podemos mudar, alguns deles, outros não, tá certo? Mas esses fatores podem interferir, claro, tá? Então vejam o seguinte, o processo que a gente fala muito em pessoa com deficiência, a CIF não pensa só em pessoa com deficiência, né? Nós podemos ter uma pessoa que esteja com o teu organismo plenamente funcionante, não tem nenhum distúrbio de função, nenhum distúrbio de estrutura, tá ótimo, é só esperar um pouquinho, tá ok. Vamos ver se melhora. Então, é o seguinte, quer dizer, nós podemos ter uma pessoa pode ter nenhuma alteração de função, nenhuma alteração de estrutura, é só esperar o envelhecimento. A visão diminui, a audição diminui, passa a ter um pouco de artrose, força muscular diminui, e assim vai. O processo de envelhecimento, ele reduz a nossa funcionalidade. E também tem o seguinte, o aumento da funcionalidade consiste em você pegar a capacidade do indivíduo, tá certo? E você estimular, induzir, facilitar a capacidade desse indivíduo, porque aí o desempenho vai melhorar, tá certo? Quem diria que uma pessoa biamputada conseguiria correr uma maratona? E hoje nós vemos as próteses laminares que as pessoas correm até mais do que os atletas com as duas pernas. Então a tecnologia assistiva, né, ela precisa trabalhar com isso. E na área das pessoas com deficiência intelectual, a gente percebe o seguinte, uma pessoa que hoje é classificada como deficiência intelectual, há 50 anos atrás, não seria, talvez, tá certo? Porque hoje ela, mesmo tendo deficiência intelectual, ela tem muito mais conhecimentos, muito mais potencialidades e capacidades em função da tecnologia do que tinha há tempos atrás, tá certo? Então é nessa área que a gente precisa investir cada vez mais e sem sobrecarregar ninguém, porque assim, as pessoas podem ter limitações, claro, como todos temos, tá? Uma coisa importante que eu quero falar aqui é o seguinte, o fator ambiental por si, porque às vezes essa limitação e restrição, ela pode ocorrer independente da alteração de função e estrutura. Tá certo? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a convenção chama isso de deficiência, e a CIF chama isso de incapacidade, quando existe uma limitação e restrição, tá? E eu vou dizer o seguinte, todos aqui estamos aptos a participar desse debate, todas as pessoas estão assistindo, ninguém com limitação e restrição, nada disso. Vou ser bem cruel, hein? Vou fechar aquela porta dos dois lados, e vou soltar 20 baratas voadoras aqui dentro. Eu quero saber, muitas pessoas vão sair e não vão voltar enquanto o último cadáver de barata não for mostrado,
correto? Olha a limitação e restrição puramente ambiental. Existem limitações e restrições de pessoas que moram em lugares com violência e que não conseguem trabalhar, descer para estudar, e muitas vezes são levadas ao tráfico como única opção, tá certo? E isso é limitação e restrição, sim. Então é importante a gente enxergar isso. Agora é importante a gente entender que essa dimensão puramente social também interfere com isso, mas na hora em que você classificar quem é a pessoa com deficiência para determinados benefícios ou ações, a gente tem que ter clareza, porque não é para todos, né? Então por isso que a gente precisa definir isso. Então vamos lá. Então aqui as várias áreas de aplicação, né? Saúde, previdência, assistência, educação, trabalho, economia, desenvolvimento, legislação, direito, ciência, tecnologia e outras. Aqui tem uma comparação entre a CIF e a CEIDID, eu vou projetar todas, tá certo? Está aqui a sequência inteira, que compara os dois modelos. Mas o mais importante aqui, que eu acredito, quer dizer, tudo é importante como está colocando, mas aqui diz o seguinte: o foco está na desvantagem, que é o último, e o outro, o foco está na participação, tá? Na realidade, que no caso da CEIDID, o foco estava na compensação que o indivíduo tinha. A outra, a CIF, o foco acaba estando no direito. Então, a gente já muda um pouco a concepção. Aquela primeira, você concedia algo para o indivíduo. Na outra, não. O indivíduo é um indivíduo com todos os direitos, tá certo? E que o mundo também precisa enxergar desta forma. Por isso que a discussão maior hoje é em cima do acesso universal para tudo. E foi discutido ontem em educação, quando você precisa preparar uma sala de educação especial para um aluno que vai precisar desse apoio, isso vai ser útil para muitos outros alunos também, tá? E que não necessariamente estavam com rótulo de pessoa com deficiência. Aqui tem uma foto do Romário jogando de muletas com uma perna só, tá? Com jogadores que efetivamente têm uma perna só. E aí eu digo o seguinte: quem é mais funcional e quem é mais deficiente nessa situação, para esta atividade? Apesar dele ser o melhor jogador do mundo, mas para jogar nessas condições, nesse ambiente, o desempenho dele é muito menor, correto? Então tudo é absolutamente relativo. A Convenção da ONU, ela tem status de emenda constitucional, ela traz, eu vou selecionar dois tópicos importantes que estão na legislação hoje, né, e que são o foco principal da discussão. Primeiro, é o preâmbulo. Então, veja, eu vou ler devagar, porque está destacado, né? Olha para vocês verem como se aplica plenamente ao que a gente viu lá na CIF. Reconhecendo que a deficiência é um conceito em evolução, e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente, que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Olha o direito aqui, ó. Tá certo? Então, quando a gente lê devagar, a gente entende que é tudo aquilo que a gente falou lá da CIF, aquela interação negativa, quando acontece, ela se aplica plenamente aqui, tá certo? Aqui tem exatamente o mesmo parágrafo em inglês, e eu só destaquei as palavras-chave com as cores, para a gente perceber como foi traduzido aqui. Então, vejam bem, a palavra disability do inglês foi traduzido como deficiência. A palavra impairment do inglês, que é a alteração do corpo, né, de função ou estrutura do corpo, foi traduzido aqui também como deficiência, tá? E no mesmo parágrafo, traduziu da mesma forma dois termos diferentes. E o hinder, que é um verbo em inglês, está traduzido como impedem, do verbo impedir. Então aqui o verbo está usado na concepção no senso comum nosso. Impedir é deixar de fazer algo, é impedir de fazer algo, tá certo? Ou seja, é quase que uma limitação e restrição. É assim que a gente usa na língua portuguesa. Então vamos lá, vamos guardar só essa informação. Aí vem o propósito, que é o que vale, é o que está no artigo 1º, que isso foi consenso dentro da convenção, está lá. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vejam bem, está muito parecido com a anterior, mas lá ele falava em deficiência, e aqui ele falou em pessoa com deficiência. E o que limita isso? É quando ele fala dos impedimentos de longo prazo.
Então vejam o seguinte, se eu pegar uma gripe, ficar 3 dias acamado em casa, eu estou com uma deficiência? Estou com uma deficiência. Por quê? Porque eu tenho uma limitação e restrição em decorrência de uma alteração corpórea. Meu aparelho respiratório, seja estrutura, seja função, estão comprometidos. E o estado geral também, tá certo? Mas isso passa, certo? Então vejam bem, na hora de definir deficiência é o conceito amplo. Assim como a CIF definia incapacidade. A Previdência Social deixa o indivíduo em casa quando precisa ficar afastado do trabalho por curto prazo até que ele se recupere, porque ele está incapaz para o trabalho. E se ele não conseguir se recuperar e não conseguir ser reabilitado, ele vai ser aposentado, considerado como invalidez. Tá certo? Mas os conceitos são muito esses. Ou seja, todos nós experimentamos momentos de deficiência maior ou menor, né? Ou por prazo maior ou menor. Correto? Quando a gente vai para o texto original do inglês, a gente vê o seguinte, o disability está lá traduzido como deficiência sem problema nenhum. O impairment, que é alteração de função e estrutura, foi traduzido como impedimento. E para não conflitar o verbo impedir lá de trás, que é o hinder, ao invés de traduzir como impedimento, foi traduzido como obstruir. O termo impedimento aqui não é o termo que nós usamos no senso comum, infelizmente. Então, isso gera muita confusão. E faz diferença, sim. E vou dar um exemplo claro, porque é próprio daqui. Para avaliação do BPC, nós tínhamos que avaliar os impedimentos de longo prazo, numa época, antes de 2011, em que a lei dizia, exigia incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Correto? Aí nós pegávamos uma pessoa com síndrome de Down, e eu digo o seguinte, uma pessoa com síndrome de Down não pode trabalhar, não pode ter vida independente? Até pode, é isso que a gente está lutando e buscando, correto? E aí quando ele não atendia esse critério, aí às vezes até atendia o critério da lei, porque naquele momento ele estava incapaz para o trabalho, precisava ser qualificado e tal, mas quando dizia o seguinte, mas os impedimentos dele são de longo prazo? Não, porque se você investir, ele vai conseguir fazer as coisas. E aí o benefício era... Estou quase acabando. Era negado por conta disso. Por conta disso, a gente precisou fuçar isso e perceber, peraí, o que está acontecendo, né? E essa interpretação é importante a gente ter clareza agora, tanto que na versão que está sendo implantada segunda-feira, a gente mudou todos os termos dentro do instrumento do BPC para não gerar mais dúvidas em relação a isso. Então, o resumo é o seguinte, o que a CIF chama de deficiência, que é o impairment, que é a alteração no corpo, a convenção chama de impedimento, que é igual a alteração de função e estrutura, ponto. Tá? Hoje não se pode mais usar o termo deficiência, apesar de estar na CIF, com essa conotação, não é só corpo, porque esse modelo é o modelo anterior, tá certo? Apesar de estar na CIF, mas essa tradução hoje é assim. O disability, na CIF, está traduzido como incapacidade, mas na convenção está como deficiência, com esta concepção guarda-chuva e ampliada, que significa limitações e restrições vivenciadas pelo indivíduo, correto? Então, o que é importante é o seguinte, primeiro, não existe qualquer incompatibilidade nos termos originais em inglês. Impairment e disability, tanto na CIF como na convenção, são usados adequadamente na convenção e na CIF. A divergência existe na tradução para o português, correto? Acontece que o termo incapacidade, ele consta hoje de toda a legislação, como eu disse. Então, a legislação previdenciária e trabalhista fala em incapacidade, fala em invalidez, a CLT fala ainda. Então, enquanto nós não mudarmos, jamais eu vou poder dizer que eu vou deixar um indivíduo afastado com uma pneumonia do trabalho, porque ele está com uma deficiência, ele está incapaz para o trabalho. Correto? Isso senão vai virar uma bagunça, ninguém vai conseguir se entender. Agora, eu não posso, em hipótese alguma, em qualquer coisa que a pessoa com deficiência, usar o termo incapaz, porque pessoa com deficiência não é incapaz. E o desafio nosso na Previdência é mostrar que os nossos potenciais reabilitados também não são incapazes. E muitas vezes, por uma falha institucional, seja da Previdência, da educação, do trabalho e tudo mais, indivíduos jovens, indivíduos que têm capacidade laborativa residual, por falha de facilitadores, são aposentados precocemente. Correto? Nós temos que usar esse mesmo conceito, e é o nosso desafio a implantação da CIF na reabilitação e no benefício por incapacidade. Em essência, aqui estão reproduzidos tanto o preâmbulo como o propósito, mas atentar que o preâmbulo que define deficiência, ele é muito mais abrangente do que pessoa com deficiência. Então eu digo o seguinte, eu que uso óculos, tenho uma miopia leve, será que eu tenho uma deficiência? Sim, eu tenho uma deficiência visual leve, dependo de óculos, corrijo sem problema algum. Eu posso ser considerado pessoa com deficiência? Não, porque aí eu vou
estabelecer alguns critérios. E o grande problema hoje é que, como nós temos ações afirmativas e benefícios, que alguns deles são concorrentes, porque quando eles não são concorrentes, e grande parte dos benefícios, às vezes, eles se prestam até mais à questão da baixa renda do que propriamente à necessidade do indivíduo, mas, quando eles são concorrentes, uma reserva de vagas no mercado de trabalho, uma reserva de vagas no concurso público, eu preciso definir bem quem é a pessoa com deficiência, senão eu corro o risco de começar a colocar pessoas com quadros menores, tirando a vaga das pessoas para quem aquela política está dirigida. Aí perde o sentido, tá certo? E eu fico muito preocupado porque no BPC e na aposentadoria da pessoa com deficiência, em lei está estabelecido que o prazo mínimo é de 2 anos e tem alguns condicionantes que podem até flexibilizar isso. Mas no texto da Lei Brasileira da Inclusão, o termo longo prazo ele é usado uma única vez quando descreve o propósito, depois não se fala mais nada e não se remete para nenhum regulamento a possibilidade de minimamente regular isso. Então, não sei como é que isso juridicamente vai se comportar mais à frente. Para encerrar, importante, em essência, a Convenção da ONU, ela objetiva garantir a equiparação de direitos e oportunidades, por isso que fala em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá? A independência, tudo que foi discutido aqui nesses dias, a autonomia e o protagonismo das pessoas com deficiência. Correto? E assim, isso é importantíssimo porque nós escorregamos muito. E aí, ontem nós discutimos uma mesa de educação e ao mesmo tempo que a mesa estava acontecendo aqui, os maiores interessados estavam em outra mesa, também discutindo outras questões importantes e tal. Mas é fundamental que as pessoas com deficiência, para quem a política está dirigida, elas também possam interferir politicamente, tá certo? E agora, será que as pessoas vão precisar de auxílio em determinadas situações? No caso da deficiência intelectual, muitas vezes sim, tá certo? Mas é importante a gente sentir até onde as pessoas podem, de fato, estar também interferindo politicamente e discutindo com um nível de profundidade, mesmo que nós tenhamos que perder um tempo enorme para explicar e detalhar isso, porque a diferença é essa, a gente só vai levar um tempo maior para explicar a mesma coisa e as pessoas vão ter capacidade de compreender sim, tá? Isso é importante. Outra coisa, a CIF é apenas uma classificação internacional e, como tal, ela contempla todos os indivíduos indistintamente com diferentes estados de saúde, em interação com o ambiente em que vivem, numa dimensão biopsicossocial. Ela não é um instrumento de avaliação, tá? As duas, a CIF e a Convenção, se complementam. Numa das capacitações que nós estávamos dando para profissionais de saúde, lá profissionais do INSS, eu me lembro que num dado momento, quando eu estava falando da CIF, um colega levantou e falou o seguinte: espera aí, para um pouquinho, eu não estou compreendendo. Eu estou percebendo que isso aqui está me parecendo, sabe o quê? Uma lavagem cerebral. É porque, de fato, começa a mexer com os conceitos todos. Eu falei para ele, posso dizer um segredo? É uma lavagem cerebral. Sabe por quê? Porque depois que você compreende essa lógica, você não consegue mais raciocinar por outra lógica. Eu não consigo pensar em incapacidade e invalidez, mesmo que os termos estejam incorretos, sem pensar com essa concepção. Não com foco só no indivíduo, mas com foco também nas barreiras, nos facilitadores e tudo mais, tá? Esta é a apresentação, corri um pouco, passei um pouquinho do tempo, mas depois a gente fica à disposição para esclarecer, para dar maior esclarecimento para vocês. Agora, primeira coisa, não tenham medo, e é porque as pessoas pegam a CIF e ficam preocupadíssimas e tal. Ninguém precisa ficar guardando código. A CIF vai ajudar a construir instrumentos, tá? E aí, no debate, eu falo mais, para não tirar a vez dos outros, tá bom? Então, obrigado.